Lembra antigamente a gente falava isso? Né? Procure a igreja mais perto da sua casa. Diga não. Diga procure a igreja. Diga procure a igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Procure uma igreja mais próximo da Bíblia Sagrada. Essa conversa de que procura a igreja mais perto da sua casa, isso é papo furado. Isso foi uma modinha dos anos 90. Já passou faz tempo, né? E essa modinha durou até os anos 2000. Não é? Então nada disso, não é procurar a igreja mais perto da sua casa, é procurar a igreja mais próximo da Escritura, mais próximo do Evangelho, mais dentro da Bíblia. Entendeu, meu irmão? Mais dentro da Escritura. Amém, querido? Dentro da palavra de Deus. Está cheio de ondinhas por aí. Agora voltou as ondinhas do monte. Esse dia alguém me ligou para convidar para ir para o monte. Eu falei para orar sem parar, aí a gente vai. Tive aquelas pausinhas para conversar, comer um lanchinho, não quero não. Voltou as modinhas do monte. Nada contra o monte, desde que você vai orar. Desde que você vai orar. Nada contra. Mas é uma modinha, sabe? É mais para, sabe assim? É mais para ter um movimento. Então que você se renda ao Senhor, ao Evangelho, à Escritura, à Palavra. Amém, amados irmãos? Amém? Abra sua Bíblia na Epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Segunda aula hoje. Amém? Segunda aula hoje em Coríntios 9. Amém? Coríntios 9 não pode ser separado do capítulo 8. Os que separam falam que o capítulo 9 é Paulo defendendo o seu apostolado. Tá bom? Alguns comentaristas, não, Paulo defendendo o apostolado dele, que ele era rejeitado pelos coríntios. Os coríntios rejeitavam mesmo. Isso é verdade. Mas Paulo não está nem aí não. Paulo não está nem aí. Mas já vi alguns pregadores que falam, não, é a defesa. Não, não é a defesa não. O tema do capítulo 9 é a liberdade cristã. É a liberdade, é o mesmo do capítulo 8. É o mesmo tema. Lá Paulo lançou o ensino sobre a liberdade cristã. No capítulo 9, ele vai dar o exemplo dele de como ele viveu o que ele falou, como é que ele pratica o que ele está falando. E no capítulo 10, ainda continua ainda a liberdade cristã. Aí ele vai mostrar como os judeus como eles violaram esse princípio. Eles violaram, eles não observaram a liberdade do amor. Vai falar sobre os judeus no capítulo 10, mas é o mesmo tema, mesmo assunto. Porque alguns falam muito bem no capítulo 9, Paulo se defendendo, se colocando como vítima, os coríntios não gostavam dele, ficavam expondo. É verdade mesmo. Mas Paulo não liga para isso não. Assim que Paulo foi chamado, o que foi que o Senhor disse para ele? Vou mostrar para você o quanto você vai padecer pelo meu nome. Se Deus chamasse alguém aqui hoje, alguém desistiria. Eu acho que se Deus chamasse um cara assim, ó, meu Silvio, fulano de tal, vou usar o nome João, que é muito comum, tá bom? Se tem algum João aqui, perdão aí, né? Meu filho João, eis que eu te chamo nessa noite, você vai padecer muito. O cara fala, tô fora, Senhor, tô fora. Foi assim que Deus disse para o Paulo. É só você ler Atos direitinho, capítulo 9 de Atos, que você vai ver. Mostra para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Pastor, não fala assim, isso é muito radical, pastor. Não, eu sou bíblico, irmãos. Eu sou bíblico, escriturístico. Então, o capítulo 9 não é isso não, tá bom? Amém? Não é o Paulo se lastimando, não é isso não. É o Paulo falando assim, olha, isso que eu ensinei no capítulo 8, ó como é que eu faço. Eu faço assim, ó. Então é o exemplo, é a vida do Paulo sendo ilustrada. Amém, queridos? Aprende isso aqui é muito importante. O capítulo 9 não pode ser desconectado do capítulo 8. Os que desconectam, cai no buraco teológico, ensina-se errado. É que muitos teólogos, muitos professores de Bíblia, eles não são pastores. Se não são pastores, é difícil. Eles não sabem o dia a dia do pastorado. Aí é complicado. Entendeu? Aí é complicado. Por isso que eu gosto do Russell Shedd. Eu gosto muito do Russell Shedd. Porque ele foi pastor local, pastor de uma igreja local, muito tempo. Ele está hoje com quase 100 anos, o bichinho, quase morrendo. Ele mesmo brinca com ele mesmo. Ele fala assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui ainda. Ele fala assim nele mesmo, não sei o que eu estou fazendo, eu acho que estou na hora de eu ir já. Ele já anda assim já, ó. Anda assim já. Mas ele mesmo zomba dele mesmo. Amém, irmãos? Então, capítulo 9 tem que ser visto
do capítulo 8. Amém? Vamos ler o texto? Capítulo 9 de 1 Coríntios. E dizendo de novo, por favor, seu celular não é para usar como celular agora. Por favor, respeite esse lugar. Amém? Não é para você conferir e-mails, atender telefone, e sair correndo, deixa eu atender. Isso é desrespeito. Mesmo no louvor. Entrou aqui e fechou. E quando você é assim, as pessoas que te ligam recebem um sinal. Ah, eu te liguei. Aí você fala assim, me ligou, mas era a hora do culto. Eu estava adorando a Deus. Na hora que você fala isso, está evangelizando, meu irmão. Sabe, tem pessoas que não tem simancol. Alguém liga na hora do culto. Ela é urgente. Que urgente? Que urgente, meu irmão? Urgente é você respeitar a Deus. Está me entendendo, minha irmã e meu irmão? Entender? Isso tem que ser muito claro, praticado. Porque às vezes nós perdemos a chance de evangelizar. Eu duvido que você vai estar no concurso. Está no concurso lá. Aí toca o seu celular. Quero ver que você atende. Eu quero só ver. Se eles deixam atender. Mas na igreja, né? Deus é amor, né? Aí começa a inventar história. Mas se o celular, então, não se você vai usar o celular para ler a Bíblia, é para ler a Bíblia. Amém, queridos? Estamos conversados? Então, tendo dito isso, vamos ler o texto. Então, o tema é a liberdade cristã. No capítulo 9, é a vida do Paulo, o exemplo de Paulo. Então, o tema é a liberdade cristã, traço, o exemplo de Paulo. Porque o capítulo 8 também é a liberdade cristã. Tá bom? A liberdade cristã. Olha o capítulo 8 aí. Olha o capítulo 8 aí de 1 Coríntios e veja o versículo de número... Veja o versículo, capítulo 8 e o versículo de número 9. O 8 e o 9, ó. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo, a ser tropeço para os fracos. É esse o texto base, é o texto fundamental desses 3 capítulos, tá bom? Amém, irmãos? Olha o fim do versículo 1, olha o capítulo 8, o fim do versículo 1. Capítulo 8, o fim do versículo 1. O saber ensoberbece, mas o amor... Então a minha liberdade, meu irmão, a minha liberdade tem que ser conjugada com o amor cristão. Entendeu? O muito saber não significa nada. Mas saber muito, conjugado com o amor de Deus é muito útil. E é o que falta hoje em dia. Você pode saber muito, mas nunca desconecte o amor disso. O amor é o carro-chefe. Lembre-se que é em Coríntios, capítulo 13, que vai aparecer o quê? O grande texto do amor. Que até muitas canções de rock and roll cantaram. A Bíblia, o capítulo 13 de Coríntios, foi cantado por bandas de rock metaleiro, por punks, por banda de rock no Brasil. O capítulo 13 foi cantado, de Coríntios. Mas ninguém fala que é Bíblia, né? Eles falam, não, isso aí é um outro cara aí. Amém? Então, vede, porém, que essa vossa liberdade não venha de modo algum ser tropeço para alguém. Eu sou livre, eu posso tudo. Mas essa sua liberdade está fazendo o irmãozinho cair na fé? O irmão está tropeçando por causa disso? Então esse é o texto base. Vamos ler de novo o 9 então? Vamos ler o 9 e vamos para hoje então, para a segunda aula do capítulo 9. Não sou eu porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi o Senhor Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outro, certamente o sou para vós outros. Porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta. A minha defesa é esta. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos liberdade iguais a todo mundo? Não temos nós direito de comer e beber, e também de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e até o Pedro, o Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Só eu e ele, porque fomos apóstolos mais tarde. Será que nós, porque somos os apóstolos mais novinhos aqui, não temos o direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito:
não atarás a boca do boi quando pisa o trigo. Ninguém amarra a boca do boi quando está pisando, trabalhando. Acaso é com bois que Deus está preocupado? Lógico que não. Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós, seres humanos, que está escrito: pois o que lavra, cumpre em fazê-lo com esperança. Quem lavra tem esperança de comer do que está lavrando. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber parte do trigo que é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolher de vós os bens materiais. O que é mais importante, os bens materiais ou os bens espirituais? O que vale mais, os bens espirituais ou os bens materiais? Ele fala assim: se eu estou semeando para vocês profundidade espiritual, revelação espiritual, luz espiritual, se eu estou revelando, trazendo para vocês bens espirituais, será muito receber de vocês o mínimo. O que é o mínimo aqui? Diga para mim. O material. Porque o espiritual é maior, não é maior? Não é maior os bens espirituais? É muito maior. Será muito receber de vocês o mínimo, o bem material? Verso 12: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós também em maior medida? Por que ele está falando isso aqui? Como eu não vou tocar nesse assunto aqui mais, porque tinha lá três líderes espirituais lá, 3 líderes na igreja, que acabaram de chegar, e a igreja de Corinto cobria eles de prata e de ouro. Eles tiveram no meio deles 3 líderes, 3 pastores, 3 mestres, que o Paulo nem sabia quem era, não saiu da formação deles, nem sabia quem era, e o povo, a igreja de Corinto cobria os caras de ouro e de prata, e para o Paulo nada, não dava nada para o Paulo. Você vai ver lá no 2 Coríntios mais tarde, vai ver lá, que o Paulo vai falar assim: ó, eu errei com vocês, eu deveria ter recebido de vocês e não quis receber. Ele vai reclamar disso lá no capítulo 11 de 2 Coríntios, ele vai falar disso mais tarde, mas nós veremos isso no futuro, né? Então assim, se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós maior direito? E por que ele tem mais direito, gente? Por que o Paulo tem mais direito? Porque a igreja de Corinto era todos eles filhos de quem? De Paulo. Lembra do capítulo 4? Vocês podem ter muitos preceptores, mas vocês têm um pai só. Eu sou o pai de vocês. Ninguém é filho de muitos pais, não é verdade? Alguém pode ser filho de muitos pais? Não, ele falou assim: embora vocês tenham muitos pedagogos, muitos instrutores, pai é um só. Eu sou o pai de vocês. Vimos no capítulo 4 isso. Pai é um só. Eu sou o pai de vocês. Então ele fala isso aqui, ó: se outros participam desse direito sobre vós, não temos nós, eu e Barnabé no caso, maior medida sobre vocês? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Daqui para frente começa o segundo tópico, tá bom? O primeiro tópico que eu falei para vocês Paulo defende o direito de receber todo o suporte. Do versículo 1 até o versículo 12, até o 14, ele defende o direito de receber todo o suporte possível, em todas as áreas. Todo o suporte, ele defende esse direito. Por quê? Porque aí eu falei de alguns argumentos que ele disse. Ele tem todo o direito de receber todo o suporte, em todas as áreas que você pode imaginar. Financeira, sentimental, emocional, estrutural. Ele tem todo o direito, ele defende isso. E como é que ele defende isso? Ele fala: eu sou apóstolo, eu sou o pai de vocês. Primeiro argumento. O segundo argumento, ele fala: os trabalhadores, o soldado, vai à guerra a seu próprio custo? Vai? Me diga sim ou não. O soldado, olha só o verso 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Alguém vai à guerra à sua própria custa, gente? Não. Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem planta uma vinha não come do seu fruto? Quem apacenta o rebanho não bebe o leite do rebanho? Então, isso aqui é o primeiro argumento do Senhor: sou apóstolo. Segundo argumento: os trabalhadores que trabalham apacentando não bebem o leite do rebanho.
Os trabalhadores que é soldado não vai à guerra pela custa do império. O agricultor não come a semente que ele planta. Se é assim, normalmente, eu também tenho direito. É isso que está falando, eu também tenho direito. Terceiro argumento, a lei de Moisés. Tudo isso que eu já falei, a lei de Moisés. O que na lei dizia? Dizia que a gente não pode amarrar a boca do boi quando o boi está trabalhando. O boi tem que estar com a boca liberada para comer e trabalhar. Aí ele fala aí no fim do versículo 9, acaso é de bois com o meu se preocupa? Esse é um argumento de Paulo. Então Paulo lança 5 argumentos para provar que ele tem direito. Diga, ele tem direito. Diga para mim, irmãos, Paulo tem direito. É isso que ele está provando. Eu tenho direito porque eu sou apóstolo. Todos os trabalhadores têm direito, eu também tenho. Na lei de Moisés tem direito. E no versículo 13, olha o versículo 13 aí. Não sabeis vós que o que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam? Quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? O que ele fala? Ele está falando do culto do Antigo Testamento. Do culto dos levitas, dos sacerdotes. Os sacerdotes, gente, em Israel, olha para cá. Se você ler Levíticos, se você ler Êxodo, se você ler Deuteronômio, vai aparecer lá a lei para os levitas, da tribo de Levi. Essa tribo, a tribo de Judá, recebeu terras, a tribo de Nebulon recebeu terra, Naftali recebeu terras, Rubens recebeu terra, todas as 11 tribos recebeu pedaços de terra. Eles plantavam, eles criavam bois, eles recolhiam. Levi não. A tribo de Levi não. Levi não recebeu nada. Então, como é que Levi se mantinha? Todas essas 11 tribos plantavam, tinha terra, colhiam, cuidavam do rebanho, colhia e trazia para a tribo de Levi. Porque a única preocupação da tribo de Levi era o templo. Diga, o templo. Era a única preocupação deles. Eles não deviam se envolver com mais nada, só com o templo, só com o ensino, com a instrução, com a profecia, com o sacerdócio, com o óleo, com o fogo, com as coisas do templo. Era essa a única função deles. Mas aí vem uma pergunta: o que eles vão comer? O que eles vão beber? Onde eles vão dormir? Então todas as 11 tribos de Israel eram responsáveis em sustentá-los. Eles só poderiam cuidar do templo. É isso que fala o versículo 13. Leia comigo o versículo 13. Não sabeis vós que o que prestam serviço sagrado no próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor. Então primeiro ele fala da lei levítica, da lei da tribo de Levi. Eles não tinham mais nada. Mais nada. É só o que eles tinham. Às vezes praticavam erro, às vezes abusavam, que nem na época de Samuel, os filhos de Eli, eles estão, tem um texto que eu esqueci de marcar para vocês, sabe? Na época de Eli, gente, isso aqui é legal, eu devia trazer para ler com vocês, viu? Puxa vida. Na época de Eli, Eli era o sacerdote, diga, era o sacerdote, diga, o sumo sacerdote, era o Eli. O Eli tinha filhos, os filhos de Eli também eram sacerdotes. Então eles comiam do altar. Olha o que os filhos de Eli fizeram, Antônio, você não sabia não, aprenda isso aí. Eles fizeram, é a primeira vez que aparece a palavra na Bíblia tridente. Eles inventaram um garfo de 3 pontas. Só que era um garfo de 1 metro, Antônio. Quando o povo levava os bezerros para o templo, uma parte era assado. Os da tribo de Levi, eles eram tão safados, sem vergonhas. Isso aconteceu muitas vezes em Israel. Fizeram um garfão desse tamanho. Então, antes do povo pegar a carne, eles vinham com o garfão deles assim, ó. Entendeu, Derby? Um garfão desse tamanho assim, Derby. Punha lá o garfão, pegava a carne e comia antes, Derby. Parece aqueles nossos churrascos antigamente lá, Derby. Tinha alguns irmãos que pegava crua, ficava sangrando na boca. Os da tribo de Levi vinham com um garfão desse tamanho, assim, ó. Viu, Cris? Garfão assim, ó. E puf, metia o garfão lá, porque ninguém tinha garfo, só eles. É a primeira vez que aparece a palavra tridente na Bíblia, viu, gente? Tridente não é coisa do diabo não, viu? É coisa dos levitas. E metia lá o garfão e saía comendo lá, ó, na frente de todo mundo.
antes que a carne cozinhasse. Isso era considerado uma asneira, uma desonra. Mas eles faziam. Falo isso apenas, depois eu procuro o versículo e falo para vocês que eles fizeram um garfo de quase 2 metros de comprimento. Amém, irmãos? Só para você entender. Então, assim, quem trabalhava no templo dependia do templo. E aí vem o quinto e último argumento do Paulo para mostrar que ele tem direito. Lembra do meu alvo aqui? O Paulo vai provar que ele tem direito de receber sustento em todas as áreas. Tem direito. O quinto argumento é o versículo 14. Assim ordenou também o... Eu falei para vocês uma das aulas para trás, que sempre quando os discípulos tinham um jeito de se referir a Jesus. Falei um tempo para vocês. Como é que eles se referiam ao Senhor? A Jesus? Nosso Senhor. Era assim que eles se referiam a Jesus. Nosso Senhor, Nosso Senhor, Nosso Senhor. Os mais antigos, os que têm mais idade aqui, vai lembrar desses termos. Esse é um termo muito usado na religião antigamente. E é um belo de um termo, Nosso Senhor. Sempre quando eles queriam se referir a Jesus, com intimidade, eles não falavam Jesus. Sempre que eles falavam Jesus, eles estavam ensinando sobre a pessoa de Jesus. Mas quando eles queriam se revelar intimidade, era Nosso Senhor. Como Nosso Senhor, Nosso Senhor, Nosso Senhor. Você vai ver isso na ceia. Essa fala sendo falado. Você vai ver Pedro na sua carta falar Nosso Senhor, Nosso Senhor, Nosso Senhor. Nosso Senhor então se refere a Jesus. Verso 14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do... Isso está lá em Lucas no capítulo 10. Não precisa abrir, mas em Lucas é que o Senhor Jesus vai falar isso para os seus discípulos. O próprio Jesus. Então Paulo, 5 argumentos para provar que ele tem direito. 5 argumentos. Os trabalhadores, a lei de Moisés, a prática no culto, o nosso Senhor. O Senhor Jesus ensinou sobre isso. Aí, a partir de agora ele muda. É agora, na verdade, que ele vai confrontar esse povo. Porque agora ele vai defender outra coisa. Então, ponto A, defende o direito de receber todo o sustento possível. Agora, ele defende o direito de recusar todo o suporte. Raramente você vai ver os pastores falar do verso 14 para frente. Ele defende o direito agora de recusar esse suporte. Mas quais são os argumentos? Por que Paulo defende o direito de dizer não quero? Vocês estão me ouvindo ainda? Ele defende o direito de receber todo o suporte. Ponto A. Ponto B. Ele defende o direito de recusar. E eu quero ver com vocês por que esse homem faz isso. Isso é lindo demais. Por que ele quer ter o direito de dizer, não quero nada de vocês. Não quero nada de vocês. Depois, mais tarde, em 2 Coríntios, ele vai fazer uma correção, porque esse povo foi mal formado, mas algumas pessoas, mas ele defende isso, é lindo os argumentos dele. Vamos ler o texto então agora? Vamos ler o texto, a partir do verso 15 a seguir. O verso 12 já é mais ou menos isso, né? O verso 12 já é mais ou menos isso. Vamos ler a partir do 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma dessas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule essa glória. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá.
Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar uma incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então aqui, vamos ver aqui então alguns argumentos do Paulo. Ele quer o direito de recusar. Ele fala, eu tenho o direito de receber tudo o que me é necessário, mas eu quero usar um outro direito, o direito de recusar. Então lembre-se, Paulo não está fugindo do assunto. O assunto é a liberdade. Ele quer o direito de recusar. Ele não podia desistir da liberdade cristã, mas podia desistir dos seus direitos. Por causa do quê? Dos fracos. Não é isso que nós vimos no capítulo 8? Não é isso? No fim do capítulo 8, veja aí, no fim do capítulo 8, versículo 13, olha comigo. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais vou comer carne. Se eu comer carne, alguém vai cair da fé? Eu não como carne. Olha que visão, que iluminação que esse homem tem. Ele pode comer o que ele quiser comer, não é pecado, não é errado, nada disso é errado. Mas ele fala, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. É lógico que isso aqui vale muita atenção, em uma outra aula, isso aqui tem muita coisa para se cavar, porque tem os aproveitadores. Tem os aproveitadores disso aqui, querendo fazer de você um escravo da religião, mas isso aqui é outra conversa. Então, Paulo está praticando o que ele falou no capítulo 8. Então, ele não podia desistir da liberdade cristã, mas ele podia desistir dos direitos por causa dos fracos. Ele tinha direito de recusar todo o suporte financeiro, estrutural, sentimental, emocional. Ele tinha todo o direito de recusar, e é isso que ele vai defender. E por que ele faz isso? Por causa do Evangelho. Vamos ler? Primeiro ponto, primeiro argumento. Diga, por amor ao Evangelho. Diga de novo, amor ao Evangelho. Então ele não quer receber esse suporte. Ele não quer receber esse suporte. E por quê? Por causa do Evangelho. Versículo 15, de novo a seguir. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer, antes que alguém me anule esta glória. Que glória é essa? Que glória é essa? A glória de você pregar um evangelho limpo, sem que alguém te acuse e te aponte. Essa glória de alguém olhar e falar assim, eu não concordo com você, mas o que você fala tem que ter coragem para falar. A glória do evangelho, não um evangelho envenenado, contaminado, não um evangelho dúbio, com duplo sentido. Se ao receber o suporte de vocês, eu vou perder a glória do evangelho, não quero receber. Se anuncio, verso 16, se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar. Por quê? Porque o evangelho são boas notícias a respeito não de mim, mas de Deus.
se anuncio o evangelho, não tenho do que me exaltar, porque sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Obrigação, você fala, uma obrigação. E por que obrigação? Está no versículo 17. Que obrigação é essa? Então veja comigo o 16. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim, se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, eu tenho galardão. Se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, se é obrigado, então a responsabilidade de despenseiro me está confiada. Olha para mim, por gentileza. Quando você ouve a palavra obrigação, talvez você fique incomodado. Até por causa de algumas canções que a gente canta aqui. Mas a palavra é essa mesmo. Por obrigação? Por obrigação. Mas qual é o sentido da obrigação aqui? Responsabilidade. Qual responsabilidade? A responsabilidade do despenseiro. Daquele que vai até a despensa e pega o alimento certo para alimentar quem precisa. Por exemplo, você alimenta um bebê do mesmo jeito que alimenta um adulto? Então é essa obrigação, que não é uma obrigação no sentido de tem que fazer, mas no sentido de responsabilidade. Já parou para pensar na palavra responsabilidade? Diga diga isso. Diga respons. Você percebe que essa palavra, a raiz dela é a mesma raiz da palavra resposta. Responsabilidade é dar uma resposta. É a ação de responder. E responder é ecoar. Então quando ele fala obrigação, ele está sendo, eu sou responsável. Por quem, irmãos? Paulo tem um patrão físico ali? Tem um patrão? Não. Paulo bate cartão? Assina ponto, irmãos? Não. Mas ele tem um patrão, que é Deus. Ele se sente responsável, a tal ponto de dizer, ai de mim, se eu não pregar o evangelho. É uma responsabilidade. É isso que quer dizer essa obrigação. Se faço de boa vontade, eu tenho um galardão. Então tá ponto. O galardão tá lá. Mas se constrangido, se obrigado, não é obrigado, não é uma coisa assim imposta, mas é algo dentro de mim, é uma responsabilidade, é uma obrigação que eu tenho de responder para o pecador, que ele vai para o inferno, mas que ele não precisa ir. Irmãos, isso não dói em nós, não dói em você, irmãos. Saber que o seu pai pode estar indo para o inferno, não dói em você mais. Saber que a sua mãe pode estar indo para o inferno, que o seu irmão, que um amigo seu. É essa responsabilidade que ele está falando. Não tem como eu evitar, é um peso em mim. Não tem como eu ver alguém caminhando para o inferno e não falar, ei, você não precisa ir para o inferno, já foi pago o preço, olha, você não tem que ir para o inferno não. É isso que ele está querendo dizer, irmãos. É isso que ele está falando. Ele ama o evangelho. O primeiro argumento dele, amor ao evangelho. Hoje, o que nós vemos hoje, gente? Amor ao dinheiro. O que nós percebemos hoje, que o evangelho virou um produto. Os palestrantes que mais ganham dinheiro no evangelho, eu vou dizer para você quem é. Os pregadores para casais. Os pregadores de casais. E não tem coisa mais fácil de fazer do que pregar para casal. Pregar para casal é uma baba, porque é só pegar nossas tranqueiras e fazer você rir até amanhã. Não tem um casal que não tem alguma coisa escrita para falar. Hoje os caras que ficam mais famosos são os pregadores de casal. Se você quer ficar famoso, começa a pregar para casal. Se você quer montar uma grande igreja, começa a pregar para casal, aí você fica famoso. Para ganhar dinheiro. Porque qual é a família que não ama seus filhos? Então, se você ouvir 10 passos para educar o filho, você vai correndo aprender. Um segredo para uma boa educação familiar, você corre. 15 passos
para o seu filho crescer na fé? Ah, você vai com tudo, você paga tudo. Fácil, fácil, baba. Mamão com açúcar. Então hoje, gente, o evangelho virou um produto, comércio. Mas querem ganhar do que doar. É mais para receber do que para dar. Então Paulo fala: olha, se receber o suporte de vocês, vai diminuir o poder do evangelho. Se receber o suporte de vocês, vai diminuir o poder do evangelho. Eu não quero receber, e eu tenho esse direito. É isso que ele está falando. Eu defendo o direito de não receber nada de vocês. Segundo argumento, por amor aos pecadores. Versículo 19. Verso 19. Vamos ler o 18 para não ficar sem contexto. Nesse caso, qual é o galardão? É que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer o direito que ele me dá. Então ele conclui no primeiro argumento, nisso aqui, ó. Para que evangelizando, eu proponha de graça. Porque o evangelho não é de graça, gente? Sim ou não? Não é de graça? Não é pela graça sois salvos? Por meio da fé? E essa fé não vem de Deus? E a fé não vem pela palavra? A fé não vem pelo evangelho, irmãos? Então é de graça. Diga, é de graça. Diga, minha salvação é de graça. Diga, eu sou salvo pela graça. Diga, por meio da fé. Diga, eu não paguei nada. Diga, nem dinheiro e nem obras. Amém, irmão? Você não pagou nem dinheiro, nem pagou obras para ser salvo. Isso tem que ficar claro em você, irmão. Se você acha que você merece ser salvo, então eu não preguei o evangelho. Eu falei com vocês. Então ele fala assim, olha, se vocês me darem suporte, se o suporte que vocês querem me dar vai enfraquecer o poder do evangelho, eu não quero suporte nenhum. Por quê? Porque eu não quero, através disso, em que evangelizando, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. De repente ter direito, faz você jogar na minha cara algumas coisas, é isso que ele está falando. Segundo argumento, por amor aos pecadores, verso 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Está claro que ele quer ganhar pessoas, não está claro? Ele não quer ganhar pessoas? Quer ou não quer ganhar pessoas? Ele quer ganhar pessoas, porque sendo livre de todos, eu sou livre de todos, fiz-me de escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para que os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Você quer ver um texto comigo? Deixa marcado aí. Eu acho que nós vamos ter que separar uma outra aula para isso aqui, mas vai comigo em Atos. Vai comigo em Atos. Atos capítulo 21. Atos capítulo 21. Atos 21. Acharam? Atos capítulo 21. Versículo 21 também. Atos 21, versículo 21. Essa coisa de me fiz de lei, de judeu para o judeu, de obedecer a lei para os da lei. Olha o que Paulo fez aqui no Atos 21. E foram informados a teu respeito, os irmãos, os apóstolos em Jerusalém, falando para o Paulo. Olha o verso 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus, disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Paulo ganhou muito judeu. Eles foram informados a teu respeito, que ensinas todo judeu entre os gentios a apostatarem de Moisés. Será que Paulo ensinou isso? A se rebeliar contra Moisés? Olha para mim aqui. Olha para mim, irmãos. Será que Paulo ensinou os judeus a se revoltarem contra Moisés? A se rebelarem contra Moisés? Rebelião, gente, nunca é de Deus. Rebelião em todos os sentidos é diabólico. Em todos os sentidos, rebelião é diabólico.
toda insubmissão, toda é diabólica. Em todo tempo é diabólico. Amém? Será que Paulo ensinou isso, a apostatarem de Moisés? Deram-se-lhes então, olha lá, e foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos. Paulo ensinou isso, irmãos? Não. Nem andar segundo o costume da lei. Paulo ensinou isso, irmãos? Não. Que hás de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Olha para mim aqui. Paulo acabou de chegar em Jerusalém, ele vem da terceira viagem missionária dele, ele chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, a igreja o recebe. A igreja, os apóstolos, o Tiago, o irmão do Senhor, recebe Paulo. Aí fala, Paulo, muito bom, eu ouvi falar que muitos se converteram, muitos judeus, muitos gentios se converteram, mas também tem o seguinte, Paulo, tem um povo judeu falando aí que você é contra Moisés, que você é contra a lei, que você é contra os costumes. Verso 22, que hás de fazer? Que vai fazer, Paulo? Certamente esses judeus saberão da sua chegada. Olha a ideia deles. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Os irmãos, o Tiago, o irmão do Senhor, os presbíteros da igreja, a liderança da igreja. Olha para cá, irmãos. Diga a liderança da igreja. Diga aos presbíteros. Diga aos pastores. Paulo se submetia, gente. Entendeu? Se submeter à liderança é coisa bíblica. Se até o doutor Paulo fez isso, imagina você e eu. Diga, Paulo se submetia. Olha a ideia deles. Faze, portanto, o que te vamos dizer, verso 23. Então estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram fizeram um voto. Para ser salvo? Não. Apenas fizeram um voto. Porque é isso que Paulo ensinava. O que Paulo ensinava é o seguinte, que agora a lei não salva. Eu pratico a lei, mas não para ser salvo, mas porque sou salvo. Não é assim a lei de Cristo? Não é assim a lei de Cristo? Eu pratico a verdade, não para ser salvo, mas porque sou salvo, não é isso? Eu ando com integridade para ser salvo? Ou porque eu sou salvo? Eu faço o que é certo para ser salvo? Ou porque sou salvo? Porque sou salvo. Então eles votaram aqui. Verso 24. Toma esses 4 homens, purifica-te com eles e faze depressa, necessária para que raspem a cabeça, e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que pelo contrário andas também tu mesmo, guardando a lei. Olha para cá, eles fizeram um voto, e quando você fazia um voto, você pagava. Eu faço um voto de rapar a cabeça. Aí o voto de rapar a cabeça vai lá em Levíticos, aí tem um valor que pagava. Quando é rapar a cabeça de um homem, é tantos. Quando é rapar a cabeça de uma mulher, é tantos. Quando é uma pessoa com lepra, não é nada. Então tem todas as leis lá. O Paulo foi lá, então, rapou a cabeça e pagou o tanto. Quem olhava para Paulo, sabia que ele cumpriu a lei ou não? Sim ou não? Sabia. Paulo está fazendo isso para ser salvo? Não. Paulo está fazendo isso para evitar problemas maiores. E ele não faz isso só aqui não. Paulo nunca falou assim, Moisés caiu. Os teólogos de hoje que falam, a lei caiu. Paulo nunca disse isso, que a lei caiu. Não. Na verdade, quando você é de Cristo, você cumpre a lei. Inclusive é fácil cumprir. Só os que estão em Cristo podem cumprir a lei. Só os que estão em Cristo. Não há outra forma de cumprir a lei. Me entenderam? Então, o que é isso aqui? É Paulo, para ganhar judeu, dando uma de judeu. Ele é judeu, mas vai viver como judeu. Pegaram o que eu queria dizer? Pegaram o que eu queria dizer? Resolveu? Resolveu? Quer saber se resolveu? Quer saber? Paulo rapou a cabeça? Sim ou não? Fez o voto? Sim ou não? Pagou a despesa? Sim ou não? Fez o que a lei mandava? Sim ou não? Fez, né? Para o quê? Para evitar a encrenca, não foi? Para ganhar os judeus. Verso 27. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindo da Ásia,
tendo visto a Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, e gritando: israelitas, socorro! Este homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo e contra a lei, contra esse lugar, ainda mais introduziu gregos no templo e profanou esse lugar. Mata-os. Lá na frente, eles vão falar: mata este homem. Quer ver o lugar do mata? Capítulo 22, verso 22. Olha o que os judeus falaram. Capítulo 22, verso 22. Ouviram Paulo até esta palavra, e então gritaram eles, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Olha para mim. Paulo rapou a cabeça e não virou nada. Mas ele rapou. Vocês entenderam? Eu consegui ser pedagógico aqui ou não? Eu consegui ensinar você? Então volta para Coríntios então. É isso que significa isso aqui, ó. Volta para Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Procedi para com os judeus como... Já acharam o texto? 9 e 20 de Coríntios? Então leia comigo então, repete comigo. Responda para mim, falando: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Você entendeu agora isso aqui? Entender isso aqui? Sim ou não? É isso que Paulo quer dizer. Eu não quero menosprezar o evangelho. Eu não quero diminuir o evangelho. É para cumprir essa lei? Eu cumpro. É para rapar a cabeça? Eu rapo. É para dar o dízimo pela minha rapada de cabeça? Eu vou dar o dízimo. Não tem problema. Se é para fazer, eu faço. Mas eu não quero que o evangelho perca o poder. Porque na hora que se você ensinar que você pratica a lei e aí você é salvo, você diminuiu o evangelho. Percebe? Por favor, percebam isso, em nome de Jesus. Quando essas igrejas por aí afora oferecem água orada, lenço suado, óleo do lado de Israel, água do Rio Jordão, quando as igrejas se enchem de pessoas querendo toalhinha, querendo um objeto, o que está acontecendo, irmãos? Está se diminuindo o evangelho, porque o evangelho não é isso. O evangelho, eu não faço nada para ser salvo. Eu aceito o que Cristo fez por mim. Não há preço a ser pago. Cristo pagou o preço, irmãos. Então quando vocês me ouvem e me veem revoltado, é esse o sentimento. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo mundo. Do macumbeiro, do feiticeiro, do ladrão, do idólatra. O evangelho é o poder de Deus. Não há um poder maior, numa campanha que supere o poder de Deus, numa corrente que supere o poder de Deus, não há toalhas oradas que supere o poder de Deus, não há óleo orado que supere o evangelho, irmãos. É isso que o Paulo quer dizer aqui, é por amor aos pecadores, é por amor ao evangelho. Eu me fiz de judeu para com judeu, eu andei debaixo da lei, como se vivesse debaixo da lei, para que eu ganhe as pessoas. Os objetos não têm poder nenhum. O templo não tem poder nenhum. Você tocar em mim não tem poder nenhum. Você receber meu paletó não tem poder nenhum. Eu soprar sobre você não tem poder nenhum. Isso que é o evangelho, irmãos. É isso que faz o Paulo sangrar. É isso que faz o Paulo chorar. Porque ele está vendo que as pessoas estão se contaminando na época dele. Ele chega a dizer: o Dimas me abandonou, amando o presente século, amando a avareza, amando o dinheiro. Ser cristão, irmãos, é coisa do céu. O poder que eu e você temos é outra coisa. Não é religião, irmãos. Esses dias eu falava para minha filha, a gente estava conversando, aí começamos a falar sobre aquela banda aqui, o Charles Brown Jr., né, o Chorão que morreu. Quem conhece o Chorão aqui? E a gente gostava dele, né? Também gostava também. Aí eu falava para ela assim: minha filha, aquele rapaz morreu porque não tinha um cristão do lado dele. Porque ele tinha muitos amigos cristãos, mas cristão mesmo, ele não tinha.
Porque se ele tivesse um amigo cristão, cristão mesmo, ele não morreria. Porque o cristão, ele não fica assim, larga as drogas. Não, ele não fica assim. Um cristão mesmo não fica assim, larga a cocaína. Não. Um cristão não fica assim, para de cantar a música do mundo. Não, não fica assim. Um cristão não vive assim. Um cristão é um pequeno Cristo. Gente, os pecadores gostavam de Jesus. Sim ou não? Adoravam Jesus. Por que os pecadores não gostam de nós? Porque a primeira coisa que você fala é larga a cocaína, larga a maconha. Que larga, ele não consegue largar, ele é pecador, cara. Mas se você for um cristão, sem religião, aquele rapaz não tinha morrido. E ele era cheio de amigos cristãos. O próprio Neymar é metido a cristão. Mas será que é cristão mesmo? O próprio Neymar é metido a cristão. Mas será que é? Porque se ele tivesse um amigo cristão, ele não morreria como ele morreu. Porque ele ia ser amigo do cristão de verdade. Sabe, irmãos? Talvez os seus amigos não se convertam porque você não é um cristão. Porque os pecadores gostam de andar com Cristo. O Zaqueu era o pior pecador e gostava de andar com Cristo. A prostituta adorava estar com Cristo. A Maria Madalena não saía dos pés de Cristo. Por que os pecadores não gostam de andar com a gente? Porque não somos cristãos do Evangelho. A gente prefere falar, larga isso, larga aquilo. Que larga isso? O cara é pecador, o cara é trevas. Ele não tem poder para largar nada. Mas o Evangelho está em você. Por isso que eu me zango. Por isso que a minha zanga é perceptível. Quando eu vejo um evangelho envenenado, dissimulado, fajuto sendo pregado por aí, e um monte de gente querendo ouvir. Queridos, se você, como eu, sair daqui nessa noite, concluindo que eu não sou tão cristão assim, eu vou estar feliz na minha pregação. Se você concluir como eu, que não sou tão cristão como deveria ser, eu preguei bem. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos agora. Ora lamachara calamacere limalamalamahai. Jesus.